Eu sou o pastor Evandro Soares, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando sobre o tema Atos dos Apóstatas, que é uma exposição, versículo por versículo, da Epístola de Judas, uma das menores epístolas do Novo Testamento. Contém 25 versículos que tratam acerca da apostasia, tanto do primeiro século como dos últimos dias. E nós estamos chamando esse estudo de Atos dos Apóstatas, porque a epístola descreve profeticamente como os apóstatas se comportavam no primeiro século, através da infiltração do gnosticismo na igreja primitiva, como também a apostasia nos últimos dias, antes da volta de Jesus, se manifestaria em nossos dias, porque cremos que essas profecias estão se cumprindo. Então nós já vimos vários versículos e estamos hoje na última aula, na parte final, que vai do versículo 17 até o versículo 25. Nós vamos chamar então essa última parte de estratégias cristãs diante da apostasia. Sim, porque nós precisamos ter estratégias para enfrentar a apostasia. Vamos ler os versículos então? Versículo 17 a 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Tá aí então o texto bíblico e nós vamos ver agora como nessa parte final Judas traça estratégias cristãs frente ao avanço da apostasia. Tanto no primeiro século como hoje nós temos o avanço da apostasia, a multiplicação da apostasia. No primeiro século, o gnosticismo, que se infiltrava na igreja primitiva. Nos nossos dias, outras doutrinas, outras heresias, outras apostasias que têm também se multiplicado no meio cristão e que nós precisamos ter muito cuidado. Não só ter muito cuidado, mas temos estratégias para enfrentar essas apostasias do nosso tempo. Muitas falsos ensinos, falsas doutrinas têm se multiplicado no meio cristão. Há muitos supostos pastores, apóstolos, missionários propagando vento e doutrina totalmente contra a palavra de Deus, mas que arrastam multidões, mas que enganam muitas e muitas pessoas. O próprio Jesus declarou que nos últimos dias, antes da sua vinda, haveria muito engano, haveriam muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres. Então nós devemos ter estratégias à luz da palavra de Deus de como enfrentar a apostasia. Então, a primeira estratégia está no versículo 17 a 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira questão que Judas aqui trabalha como estratégia cristã é a lembrança. Que os cristãos primitivos, bem como nós, devemos estar atentos e lembrarmos
das palavras antes proferidas pelos apóstolos. Judas está dizendo que nós devemos nos lembrar que a apostasia, tanto do primeiro século como do nosso tempo, ela cumpre o dizer profético, a fala profética dos apóstolos, que já haviam advertido a igreja acerca de falsos profetas, de falsos mestres que haveriam de se levantar no meio do povo de Deus. Um desses apóstolos que profetizaram acerca disso foi Pedro. Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele dizia assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então foi uma profecia de Pedro, que já circulava entre os cristãos primitivos, de que haveriam falsos mestres surgindo no meio do povo de Deus e que introduziriam dissimuladamente as suas heresias destruidoras. E assim como aconteceu no primeiro século, nós podemos entender que essa palavra do Senhor, aqui inspirada, né, e que Judas está nos dizendo, também se cumpre nos nossos dias. Há heresias destruidoras se infiltrando no meio do povo de Deus. Isso deve nos fazer lembrar que isso é cumprimento profético. E ele diz mais: os quais vos diziam, né, os apóstolos, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então os apóstolos já haviam previsto que haveriam esses apóstatas que seriam marcados por serem escarnecedores. E escarnecer, Pedro nos lembra lá que por conta deles o caminho seria difamado. Quantas heresias têm surgido que têm promovido a difamação do povo de Deus? Porque se coloca, né, tudo no mesmo saco, e aí muitas vezes escândalos, falsos ensinos, pessoas, mercenários, no meio do povo de Deus, ensinando doutrinas totalmente contra a palavra do Senhor, tem feito com que a palavra do Senhor, que o povo de Deus tenha sido difamado. É o que está acontecendo também nos nossos dias. E eles também andariam segundo as suas ímpias paixões. É o que nós estamos vendo. Pessoas que estão andando segundo as suas ímpias paixões. Né? É só uma capa de piedade, mas que na verdade esconde, né, muitas heresias e ímpias paixões. Tem mais. Ele diz: são estes que promovem divisões sensuais e que não têm o espírito. Então essa apostasia, essas heresias que têm sido multiplicadas no meio do povo de Deus, promove a divisão. Porque quantas pessoas estão sendo enganadas e quantas pessoas estão saindo do povo de Deus, seguindo certos líderes, seguindo certos religiosos, seguindo certas doutrinas, seguindo a homens e não ao Senhor e não a palavra de Deus. E pessoas vestem a camisa de tal maneira desses líderes, né? Há uma teologia aí muito personalista, muito voltada para uma espécie de adoração, de idolatria a ídolos. Teve até um movimento agora na década de 90 que um desses líderes estava sendo questionado a nível de polícia, a nível de investigação, dólares, roubo, coisas desse tipo, mas as pessoas haviam idolatrado tanto que a membresia dessa igreja, que seguia esse líder, começou a tatuar no corpo a face, a imagem desse líder, né? E era a ideia, não havia ainda muito a propagação da internet, mas a ideia era que estamos com fulano de tal. E aí todo mundo tatuava na barriga, aqui no braço, a foto, a imagem daquele líder,
daquele apóstolo, daquele líder religioso, dando a ideia de que eles estavam com ele até a morte. Meu Deus, que personalismo totalmente equivocado, porque nós estamos com o Senhor. Claro que nós devemos submissão aos líderes, mas aos líderes que estão de acordo com a palavra de Deus. O sujeito vive uma vida desordenada, vive com falcatrua, é um mercenário, ensina doutrinas totalmente contra a palavra de Deus, mas as pessoas estão tão fascinadas pela personalidade daquele líder que cai nessa ao ponto de tatuar no próprio corpo, né, uma imagem, um retrato daquele líder. Meu Deus! E Judas está dizendo aqui, lembrem-se que estes não têm o Espírito, estes promovem divisões, eles estão voltados para a sensualidade e não têm o Espírito Santo. Então essa é a primeira estratégia, lembrar que a apostasia, tanto no primeiro século como a que está ocorrendo nos nossos dias, é cumprimento da palavra de Deus. Os apóstolos já nos advertiam acerca disso. E a palavra do Senhor está se cumprindo e nós devemos estar atentos a isso. A segunda estratégia está no versículo 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A segunda estratégia é edifiquem-se, busquem se edificar na fé santíssima. A fé santíssima aqui é o termo que Judas está usando para a sã doutrina, para o bom depósito, para a ortodoxia, a doutrina que honra a palavra do Senhor, a doutrina revelada nas Escrituras e que nós não podemos nem tirar e nem pôr nada do que está além das Escrituras. É o que os reformadores chamavam de sola Escritura. A doutrina tem que estar fundamentada, alicerçada na palavra do Senhor. Por isso o termo aqui que Judas usa, edifiquem-se, edificai-vos, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A ideia aqui é de que há uma construção espiritual de todos aqueles que se devotam à fé santíssima, à sã doutrina. Você vai estar edificado, você vai estar fortalecido, você vai estar construído espiritualmente de tal modo que não vai ser vítima dessas apostasias, desses ventos de doutrina que têm surgido tanto no primeiro século como nos nossos dias. E ele diz que a gente deve se edificar, que a gente deve orar no Espírito, que é a ideia de orar segundo a vontade de Deus, uma oração totalmente ligados ao Espírito Santo de Deus, uma oração em sintonia com o Espírito de Deus, uma oração segundo a vontade de Deus, a vontade do Espírito de Deus. E ele diz mais, guardai-vos no amor de Deus. Estão lembrados daquela passagem quando Jesus diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos? Então aqui há uma ideia de amor em ligação com obediência. Então quando Judas está dizendo guardai-vos no amor de Deus, é a ideia de que eu devo obedecer ao Senhor, de que eu devo viver uma vida de santidade, de obediência a Deus, porque assim eu estou me guardando no amor de Deus. Porque aquele que ama a Deus guarda a sua palavra, guarda os seus princípios, guarda os seus valores. E ele diz mais, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É a ideia de que eu devo também estar cada vez mais esperando a misericórdia do Senhor. Porque sou pecador, sou falho, sou negligente, sou transgressor, mas eu cada dia busco me guardar no amor de Deus, em obediência ao Senhor, em santidade ao Senhor, e eu devo esperar na misericórdia do Senhor. Esperar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Devo estar nessa expectativa de que o Senhor, na sua misericórdia, há de me coroar com a vida eterna, porque eu criei em Jesus, estou buscando uma vida de obediência, estou me edificando na palavra do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14,
da sua da sua segunda epístola, ele nos diz, lá na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Guardar o bom depósito é a sã doutrina. É o que Judas está dizendo aqui para o povo de Deus. Se edifique, guarde o bom depósito, edifique-se na fé santíssima. Que você cada vez mais seja alguém que guarda o bom depósito, que se edifica, constrói-se numa vida espiritual onde há uma sã doutrina, onde há o evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus Cristo. Quantas pessoas têm sido levadas por vento de doutrinas, por heresias, pela apostasia, porque não estão sendo edificadas na sã doutrina. Não buscaram se edificar, não buscaram se construir numa vida espiritual onde há a marca da sã doutrina, do conhecimento da palavra. Há uma profecia lá no Antigo Testamento que diz, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, muitas pessoas têm perecido e sido levadas para ventos de doutrina, para a apostasia, porque não conhecem e não se aprofundam, não se edificam na sã doutrina, na fé santíssima, na palavra do Senhor. E essa então é uma estratégia que Judas está colocando para nós. Se edifique na palavra, busque a sã doutrina, estude a palavra do Senhor, busque conhecer a doutrina do Senhor. Você pode fazê-lo lendo a palavra de Deus e também buscando livros cristãos edificantes para você conhecer a doutrina, o consenso dos fiéis ao longo da história, o que nós podemos chamar de ortodoxia. Livros de teologia bíblica, livros de teologia sistemática que sintetizam para nós a doutrina que vem sendo crida pela igreja cristã ao longo dos séculos, aquilo que chamamos de consenso dos fiéis ou ortodoxia. Muito importante que a gente seja edificado. E a terceira estratégia está aqui no versículo 22 e 23. Judas diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A terceira estratégia que Judas aqui traça para nós, traça para os cristãos, é o compadecimento, é a compaixão. Ele diz: compadecei-vos de alguns. Quem são estes do qual Judas está também aqui nos ordenando a se compadecer? Ele diz que são aqueles que estão na dúvida. Lembremos-nos agora daquela passagem de Romanos, capítulo 14, quando Paulo diz: acolhei o que é débil na fé, o que é fraco na fé, aquele que está em dúvida. Há muitas pessoas que, mesmo militando na igreja cristã, mesmo sendo convertidos, muitas vezes são fracos na fé, são débeis na fé e muitas vezes se entregam a dúvidas. E aí Judas aqui está dizendo que essas pessoas podem ser presas fáceis da apostasia, dos ventos de doutrina, dos falsos mestres, e a atitude cristã para enfrentar a apostasia é também se compadecer dessas pessoas. Não é condená-las de forma peremptória e se afastar delas. É compadecer, estender a mão, ter misericórdia delas. E Judas está dizendo: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É claro que esse compadecimento não é de todos, é de alguns. É de alguns que estão na dúvida. É alguns que são fracos na fé e que podem ser presas fáceis desses falsos mestres. Gente que não se edificou totalmente na doutrina e aí é presa fácil dos falsos mestres. Então, Judas está dizendo: compadeçam-se deles, tenham misericórdia com eles, sejam compassivos
para com eles, sejam misericordiosos, compadeceiros, tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Como é que a gente se compadece dele? Ajudando-os, orientando-os para conhecerem a palavra, para serem edificados na palavra. E aí Judas nos dá essa estratégia dizendo mais: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Essas pessoas que estão na dúvida são presas fáceis dos falsos mestres, da apostasia. Então Judas está dizendo: salvai-os, compadeçam-se desses que estão na dúvida e salvai-os. Na epístola de João, quando há uma passagem que diz, que aquele que salva o seu irmão, ele cobre multidão de pecados e que ele verdadeiramente pode salvar o seu irmão no sentido de ensiná-lo a reta doutrina, no sentido de ensiná-lo a ortodoxia, o evangelho genuíno, verdadeiro. Assim nós estamos como que salvando aquele e arrebatando-os do fogo. Por quê? Porque se alguém está na dúvida e está sendo presa fácil da apostasia, dos falsos mestres, do vento de doutrina, então quando a gente chega a essa pessoa e ensina a ortodoxia, a doutrina da palavra, a gente está como que? Se ela então se convencer, salvando-a dessa falsa doutrina e também arrebatando-a do fogo, porque ela está caminhando para a condenação, ela está caminhando para o fogo eterno, ela está caminhando para o juízo condenatório de Deus contra todos os hereges, contra todos os apóstatas, contra todos aqueles que se desviaram da fé genuína. E aí, Judas também nos dá uma outra estratégia. Ele diz: quanto a outros, porque ele tinha falado de alguns que estavam na dúvida, mas ele diz: quanto a outros, quer dizer, outros que estão sendo presas da apostasia, sede também compassivos, mas em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, se para alguns que estão na dúvida, nós devemos salvá-los, arrebatando-os do fogo, ensinando a reta doutrina, procurando tirá-los das garras do falso ensino, do vento de doutrina, da heresia, da apostasia, para outros, como diz aqui Judas, nós também devemos ser compassivos com eles. Nós devemos também nos compadecer deles, mas em temor. A ideia aqui é que há outros que estão tão enredados, tão envolvidos com a heresia, com a apostasia, que a gente deve fazer a estratégia de se compadecer deles, mas o nosso ensino, o nosso compadecimento para com eles deve ser feito em temor. Quer dizer, com a ideia aqui de uma convicção, de uma apologia, de um convencimento, de tal modo que a gente faça isso com toda a rigidez, com toda a destreza, com todo o conhecimento, com todo o convencimento que temos à luz da palavra de Deus. É o que fazem muitas vezes aqueles que são apologetas, os defensores da fé. Há até institutos que foram criados no meio do povo de Deus para defender a fé contra apostasias já bem consolidadas, como é a apostasia das Testemunhas de Jeová, do mormonismo e de tantas outras aí. Mas há apostasias mais atuais, no meio do povo de Deus, do povo cristão, do povo evangélico, teologias que têm surgido por aí, como teologia coach, como teologia da prosperidade, como teísmo aberto, certas teologias que têm levantado ventos de doutrinas que nós precisamos combatê-las com temor. E aí cabe o servo de Deus convicto, o servo de Deus instruído, o servo de Deus bem instruído e com todas as ferramentas possíveis da palavra de Deus para combater esse falso ensino. E aí por isso que Judas enfatiza: detestem até a roupa contaminada pela carne, que é a ideia de que
esse compadecimento para com esses que já estão envolvidos com a heresia, com a apostasia, deve ser feito com tanta destreza que até mesmo a roupa contaminada pela carne deve ser detestada. É a ideia de um afastamento, é a ideia, né, de uma pessoa que sabe que aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela pessoa está envolvida com a falsa doutrina, precisa ser combatida, precisa, né, da misericórdia para que a gente evangelize, para que a gente busque salvá-la, busque orientá-la, busque trazê-la para a reta doutrina, mas a gente deve ter muito cuidado e deve ter uma espécie de distanciamento para com essa pessoa, no sentido aí, sobretudo espiritual, detestando até a roupa contaminada pela carne. Porque há um envolvimento de tal modo daquela pessoa com a heresia que a gente deve ter todo o cuidado para não cair também naquele falso ensino. Então devemos ter muita destreza na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, né, coloca para Timóteo, né, que o obreiro aprovado, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente deve saber manejar bem a palavra da verdade, né, para ensinar a sã doutrina e convencer, persuadir aquele que está caindo na apostasia, ou aquele que já está convencido e envolvido com a apostasia, para que ele se volte para a sã doutrina. Mas devemos fazer isso com muito temor e com muito cuidado, com uma espécie de distanciamento, detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Que é a ideia de que aquela pessoa está tão envolvida que todo o seu ser, que todo o seu envolvimento implica até mesmo na roupa do seu corpo, né? Há todo um envolvimento. E aí então, Judas nos traça essa estratégia. E ele termina então a sua epístola fazendo aquilo que nós chamamos de doxologia, que é uma adoração ao Senhor, que é uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. E como é que ele diz? Está lá no versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, nessa doxologia, Judas faz referência ao fato de que o Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra e de glória, é poderoso para nos guardar de tropeços. Os cristãos primitivos, os cristãos da atualidade, adoram um Deus que nos guarda de tropeços, de tropeçar na falsa doutrina, de tropeçar nos falsos ensinamentos, de tropeçar na apostasia, na heresia, e para vos apresentar com exultação, com alegria. Ele vai nos apresentar com alegria, porque nós conservamos a sã doutrina, mesmo a despeito de toda perseguição, de todo rótulo. Nos chamam de conservadores, nos chamam de fundamentalistas, nos chamam disso, daquilo, aquilo outro, mas nós conservamos a sã doutrina, guardamos a palavra do Senhor, a sola escritura, nós guardamos o bom depósito, e ele vai nos apresentar com exultação. E aí ele diz, imaculados diante da sua glória, sem mancha diante da sua glória, sem a mancha da falsa doutrina, sem a mancha do falso ensinamento, sem a mancha do falso evangelho, sem a mancha dos falsos mestres, sem a mancha da apostasia, imaculados diante da sua glória. Aí ele diz, ao único Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador, assim como Jesus é o nosso Salvador, a Trindade aí. Mediante Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Então é esse mesmo Deus que é poderoso para nos guardar de tropeços, para também nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, e mediante Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso Deus faz mediante Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, a qual os cristãos dedicaram a sua vida. Ele é o Senhor dos cristãos. Então nós seguimos a Jesus, e esse Jesus
é o meio, é o instrumento pelo qual Deus vai nos apresentar, vai nos guardar e vai nos tornar cada vez mais imaculados. E a esse Deus, então, Judas termina dizendo: a Ele seja a glória, a Ele seja a majestade, a Ele seja o império e a soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Deus é digno de glória, Deus é digno de toda majestade, Deus é digno de todo o império e soberania, domínio, poder sobre tudo e sobre todos, em todas as eras, antes mesmo da fundação do mundo, agora, no tempo de Judas, agora no nosso tempo e por todos os séculos, por toda a eternidade, e resta-nos, como Judas, apenas dizer: assim seja. Amém. Queridos, nós podemos então concluir esse nosso estudo e essa nossa aula, entendendo que a Epístola de Judas nos trouxe aqui nesses versículos finais estratégias para enfrentar a apostasia. Estratégias que são fundamentais para o enfrentamento da apostasia que está se multiplicando nos nossos dias. Por isso que esse estudo é fundamental, porque nós cristãos precisamos ter esse discernimento. Há muitas heresias se multiplicando nos nossos dias. Há muitos falsos pastores, há muitos falsos mestres propagando heresias e levando multidões atrás de si na chamada apostasia, desvio da fé genuína, da fé bíblica e da fé ortodoxa. Vamos ter muito cuidado e vamos buscar nos edificar, vamos buscar lembrarmos-nos das palavras proféticas dos apóstolos e vamos também nos compadecer desses que estão na dúvida, com muito temor, salvando-os e verdadeiramente glorificando a Deus, porque Ele é digno. Nós queremos concluir esse nosso estudo agradecendo ao Senhor, porque verdadeiramente a palavra de Deus nos dá orientações seguras de como ter estratégias para enfrentar a apostasia. Então queremos concluir e queremos agradecer pela sua audiência, por poder visualizar esse vídeo. Gostaríamos que você fizesse algum comentário aí na parte de comentários, que você compartilhe, que você curta, e agradecemos por você ter participado conosco dessa série de mensagens sobre Atos dos Apóstatas, na nossa EBD aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Curta e compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.